Oi, pessoal! Mais um episódio da Black Box by Lilian, o podcast de todas as coisas digitais. E nesse episódio vou estar só eu falando de um assunto que eu tenho pesquisado faz um tempo, que é a questão de status e como as redes sociais influenciam a busca de status dos seres humanos e dos consumidores em particular. Isso é importante para o marketing de uma forma muito única, porque a gente usa muitos símbolos de status, como marcas, produtos, né? Os lugares que a gente frequenta, e acaba que a gente estuda isso sob o escopo do comportamento do consumidor. Então eu queria, nesse episódio, desmistificar alguns equívocos que existem em relação à busca de status, né? Por que existe, por que os seres humanos buscam status, né? Como que a gente explica isso de uma perspectiva biológica e cultural, e depois fazer um convite para vocês no final do episódio, tá? Então, vamos começar explicando por que os seres humanos são buscadores de status natos, né? A primeira coisa a se entender é que os seres humanos estão agrupados dentro de uma classificação de animais sociais. Isso quer dizer que são animais que vivem em grupo, animais que vivem juntos, né? Tanto que a gente chama de sociedade o que a gente vive, o lugar cultural onde a gente vive, né? E isso por si só acaba justificando, né, a busca por status, porque a nossa sociedade, não só a nossa, outros animais também, se organizam de uma forma hierárquica. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo ou não. A Camila, aqui que edita, para mim vai colocar para vocês o termo em inglês para vocês verem. O nome, né, dessa divisão, né, que explica por que os seres humanos se organizam de forma hierárquica é pecking order, né? Que literalmente a tradução é ordem das bicadas, tá? E da onde veio essa teoria, da onde veio essa ideia? Essa história é uma coisa engraçada, que a citação está num livro do Franz de Waal, né, chamado The Ape and the Sushi Master. Também não tem tradução para português esse livro, né? Essa teoria foi descoberta por um menino norueguês, e eu devo assassinar a pronúncia do nome do menino, porque eu não falo norueguês, mas o nome do menino, Camila vai escrever aqui também para vocês, é Thorleif Schedrup Ebb, deve ser assim que fala o nome do menino. E era um menino de 6 anos que tinha um galinheiro em casa, e ele adorava esse galinheiro, adorava as galinhas, e ele ficou durante anos fazendo diários, né, sobre a vida social dessas galinhas. E ele colocava nos diários qual que era a ordem das bicadas dessas galinhas, e é daí que veio o pecking order. Ele escrevia assim: galinha A domina a galinha B, e galinha B domina a galinha C, mais galinha C domina a galinha A, por exemplo, né? E é isso que a gente chama de pecking order, né? Voltando aqui para os seres humanos e tirando do mundo das galinhas, né? Isso acontece também na nossa sociedade, né? Por quê? Dentro da vida social dos humanos, a gente desempenha vários papéis, né? E nesses papéis, a gente tem ordens hierárquicas diferentes. Então, por exemplo, eu sou professora. Num ambiente no qual eu sou a professora da turma e eu tenho os meus alunos, eu estou no topo da ordem das bicadas daquela sala de aula, porque sou eu que tenho a maior autoridade frente àqueles alunos. Mas em outro ambiente, vamos dizer, na academia, por exemplo, eu não sou a melhor atleta, a que performa melhor nos exercícios. Então, na academia, em outro papel social, eu não estou no topo da hierarquia, não estou no topo da pecking order. E isso é intuitivamente, né, entendido por todo mundo, todo mundo dentro, né, da sociedade. Cada grupo social que a gente frequenta, existem ordens hierárquicas, pecking orders diferentes, e a gente representa esses papéis diferentes dependendo do grupo.
público, né? Essa teoria, né, o nome desse mecanismo é conhecido como papel social, né? E desses papéis sociais resulta outro comportamento nosso, que são as normas sociais. Essas normas sociais, elas derivam desses papéis e das regras que a gente coloca em cada local social. Então, por exemplo, dentro da sala de aula, de novo, é comum se vestir um pouco mais formal, não totalmente formal, mas um pouco mais formal, né? Ninguém vai para sala de aula de roupa de academia, né? Ou pelo menos não deveria, né? Porque essa é a norma social daquele local social. Na academia já é um outro, você não vai de terno e gravata ou de sapato fechado, né? Você vai de tênis, legging, ok? De roupa de ginástica, porque na academia é um outro lugar com outras normas e lá você se comporta de forma diferente, né? Tudo isso são normas sociais respeitando os papéis sociais. E existem normas sociais para cada papel. O que um aluno pode fazer na sala de aula, o que é esperado dele na sala de aula, é diferente do que é esperado no professor. E cada um que desempenha esses papéis dentro do local social é esperado que se comporte de acordo. Não sei se vocês estão vendo onde eu quero chegar, mas as normas sociais, né, elas dão origem às culturas. Ok? Então, o que a gente chama de cultura, basicamente, são as normas, regras e tradições e papéis sociais de uma sociedade, né? Cada sociedade e em cada época tem normas e culturas diferentes e tem papéis sociais diferentes, né? Então, se eu, Lilian, vivesse na Idade Média, não seria usual, né, no sentido de comum, uma mulher profissional, uma mulher professora. Esse não era o papel social da mulher naquela época, naquela cultura. Agora, ele, apesar de ainda temos problemas, mas é aceito, e o papel social da mulher como professora, e uma professora de universidade, enfim, ele é aceito como tal. A cultura evoluiu e mudou, né? Bom, chegamos aí na questão, né, de papéis sociais, normas sociais, e como tudo isso forma o que a gente chama de cultura, né? Eu queria, nesse momento, fazer uma parte aqui para explicar a questão de status, porque eu tenho certeza que alguém vai me perguntar, ou que deve estar pensando nisso, na questão de igualdade ou desigualdade, né? Porque quando a gente fala de status, na nossa sociedade, na nossa geração, no nosso tempo, no nosso sistema econômico, status está muito ligado com as posses e com a renda, né? Então, assim, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, os ricos normalmente têm maior status do que as pessoas pobres, né? Então, existe uma confusão aí, né? Então, eu queria falar um pouquinho de desigualdade só para explicar essa questão de status, né? Olha, é uma falácia, né? É um equívoco pensar que o estado natural do ser humano, ou ancestral, ou seja, quando a gente vivia nas cavernas lá e tal, que existia igualdade perfeita. Isso é uma falácia que começou com Rousseau, lá na Revolução Francesa, que tinha o mito do bom selvagem, né? Assim, de que o estado ancestral do ser humano era a igualdade e que a sociedade corrompe, né? Na verdade, todas as etnografias, né, que são os estudos feitos com essas sociedades tradicionais, que a gente chama, que ainda existem ou que existiram no passado, e pesquisas feitas com antropólogos, né, que podem pesquisar sociedades que existiram no passado, mas não estão mais entre nós agora, porque a cultura foi absorvida por outras, né, todas elas confirmam
que existe um nível de desigualdade social, e aí a gente pode falar de renda ou não, mas existe um nível de desigualdade social, de status e de hierarquia em todas as sociedades já estudadas até hoje, tá? Isso seja em sociedades que foram estudadas em primeira mão e em sociedades da qual a gente só tem os artefatos. Mas não é verdade que a desigualdade social, a busca por status, né, que ela começou com o capitalismo, não. E para isso, tem um livro baseado em etnografias e registro antropológico muito bom, que a Camila vai colocar aí a fotinho do livro e o nome do livro, que chama The Creation of Inequality, tá? Infelizmente não está disponível em português ainda, mas ele mostra como isso ocorre. Como que é o desenvolvimento, né, da cultura, só para explicar esse background desse livro, né? Ele mostra que o Estado mais ancestral, as sociedades, né, que eram mais antigas, ancestrais no sentido de antigas, né? Elas tinham sociedades baseadas em grupos de familiares, de parentes entre si. Na família já existe uma desigualdade. Quem tem maior autoridade na família normalmente são os mais velhos. Crianças obedecem e os mais velhos mandam, né? Tanto que a gente chama de patriarca, matriarca, ancião, né? A avó, a mãe, justamente porque eles realmente têm maior hierarquia, maior precedência na família. O que acontece, que é diferente conforme as sociedades vão aumentando o número de pessoas e vão se desenvolvendo no sentido de desenvolver estruturas, né, institucionais e culturais também, o que acontece é que quando se passa de famílias e vem mais indivíduos que não são aparentados, né, que não são geneticamente relacionados ou por parentesco, afinidade por casamento, o que acontece é que nós temos os clãs, né? Os clãs, eles são o análogo ao que a gente tem hoje aos países, né? Então, uma tribo, ou um grupo de tribos, ou grupos que se reúnem em clãs ali, que são aliados entre si. Numa família, a sua posição, ela é dada sem nenhum mérito, né? Então, assim, você faz parte da família simplesmente porque você nasceu naquela família, então você não precisa fazer nada, não precisa contribuir nada para ser um membro valioso daquela família, certo? Tanto que crianças, né, idosos, doentes e tal, não contribuem, aspas, em nada com a família e são cuidados por laços afetivos ali, né? Já num clã, você precisa ser iniciado, você precisa fazer aqueles testes, né, para você entrar. Que testes são esses, né? Se eu fosse fazer analogia com a nossa realidade de hoje, seria assim, eu, para ser administradora, precisei passar por uma prova de fogo que se chama universidade. Para ser professora, outra prova de fogo 10 vezes mais difícil que se chama doutorado. Para eu ser pastor ou padre, né, entrar na igreja, seja evangélica ou católica, eu tenho que passar por uma iniciação, né, seminário, enfim e tal. Tudo isso é análogo aos clãs, tá? No qual as pessoas que queriam entrar num clã, elas, enfim, precisavam ser iniciadas. Então, só daí a gente já vê que a desigualdade não é algo que foi inventado pelo capitalismo, e sim que sempre existiu. Bom, todo esse preâmbulo aqui para explicar o comportamento humano, que é o mote desse podcast, né, é para chegar na parte das redes sociais, né? Essa parte das redes sociais foi basicamente pesquisada num livro muito bom do pesquisador italiano chamado Alberto Acerbi, que o nome do livro é Cultural Evolution in the Digital Age. Camila vai pôr aí para vocês também no vídeo, e para quem está ouvindo no Spotify vai estar nos comentários do áudio, tá? Então, assim, o status na nossa sociedade, ele é um conceito etéreo no sentido de que o que é status? Lógico, dinheiro, né, pode conferir status, mas não é só isso, ok? Cada sociedade tem os seus símbolos de status que representam aonde você está na hierarquia, na pecking order da sociedade. Dentro das redes sociais,
Dentro da internet, isso acontece por dois mecanismos. Esses mecanismos são conformidade e popularidade, tá? A popularidade é muito fácil de entender. Todas as redes sociais, e-commerces, eles se baseiam em conceitos de popularidade. Então, você está no Facebook, ou você está no Twitter, ou você está no Instagram. A sua popularidade é medida por número de seguidores, número de likes, número de comentários, número de compartilhamentos, né? Então, popularidade é uma moeda de troca de status nas redes sociais. Uma história engraçada para falar de e-commerce e redes sociais é que quando o Jeff Bezos começou a Amazon, a operação da Amazon, ele foi para apresentar a ideia de negócio para alunos de MBA de Harvard, né? E esses alunos, eles acabaram com o modelo de negócio do Jeff Bezos, né? Porque acharam que nunca ia dar certo. Olha só, não ouçam, não estou dizendo que não ouçam os MBAs, mas assim, a inovação normalmente nunca vem de quem está no establishment, né? Sempre vem de quem está como outsider. E uma das ideias do Jeff Bezos lá em 1995 era instituir o ranking, né, a avaliação dos produtos pelos consumidores. Muita gente achou que o Jeff Bezos estava maluco. Onde já se viu você dar nota, né, para os produtos? Você vai acabar se queimando com o fornecedor e os clientes vão acabar com os seus produtos, né? Mas o que aconteceu foi que esse sistema de ranqueamento, as estrelinhas lá da Amazon, deram um subsídio muito grande para o Jeff Bezos montar o algoritmo da Amazon para oferecer os produtos que os consumidores mais gostavam e avaliavam melhor, né? E ser quase uma unanimidade entre os consumidores, principalmente americanos. Teve uma pesquisa que saiu recentemente sobre os millennials, falando qual era o aplicativo que eles não podem viver sem. Americanos, né, millennials americanos, e o que eles falavam era que a Amazon, eles não podem viver sem a Amazon, não era nenhuma rede social. Hoje em dia, a gente fazendo web scraping, lógico que a gente não tem toda a base da Amazon, mas a gente consegue fazer uma estimativa de que o número de avaliações feitas por consumidores, tanto só em estrelinhas, como em avaliações, né, escritas na Amazon, gira em torno de 250 milhões de avaliações de produtos, né? A maioria dos consumidores dá importância muito grande e filtra os resultados por base nas avaliações dos produtos. Imagino que vocês façam isso também, né? E isso também é uma medida de popularidade, né? Quanto melhor avaliado e quanto mais pessoas avaliam, melhor o seu produto vai vender e mais a Amazon vai distribuir o seu produto, né? Isso acontece também em outros negócios como o Airbnb. O Airbnb, ele se baseia também nisso e ele consegue excluir, entre aspas, os piores, né, anfitriões da plataforma, porque os próprios usuários, né, um usuário vai lá e não gostou, acabou, e aquele anfitrião não consegue mais nenhum hóspede para aquele apartamento, para aquela casa, para aquele quarto, né? Um estudo feito pelo Alberto Acerbi no livro dele diz que quase 95% das propriedades que são anunciadas e estão sendo alugadas pela plataforma do Airbnb, elas têm avaliações entre 4,5 e 5. Isso quer dizer que a distribuição é bem assimétrica para as maiores avaliações, justamente porque é esse o nível de qualidade que os usuários do Airbnb exigem de um anfitrião. Ou seja, essa seleção, o Airbnb não precisa fazer, são os próprios usuários do Airbnb que fazem para ele, e é aí que reside a força da plataforma. Então, a moeda de status, de troca dentro da internet é popularidade, mas também, como eu falei, a conformidade, né? A conformidade é essa questão de que
o host, né, o anfitrião do Airbnb, ele tem que ter um nível de conformidade com a qualidade do quarto e da propriedade dele entre 4,5 e 5 na avaliação dos hóspedes. Se ele não tiver isso, ele vai ser excluído da plataforma. Não porque o Airbnb vai falar saia da plataforma, mas simplesmente porque ele não vai ter demanda, ele não vai conseguir alugar. Então, isso é um conceito interessante da conformidade que a internet, as redes sociais, as plataformas colocam, né, para os usuários e para, enfim, os consumidores, que eu imagino que talvez vocês não tivessem pensado nisso em alguma vez, que era assim que o mecanismo funcionava, né? E chegando próximo do fechamento aqui desse episódio, no qual eu tento explicar a relação entre status, redes sociais, né, e como que tudo isso se relaciona no mundo digital, eu quero fazer um convite para vocês. O podcast tem tido bastante audiência, então tenho ouvido muito feedback, né, muitas boas avaliações do podcast, mas eu quero levar isso para um outro nível, para os meus alunos, ex-alunos e para vocês que escutam o podcast. Muitos livros que eu indico aqui são totalmente em inglês, e eu sei que vocês podem não ter fluência na língua, ou, na maioria das vezes, às vezes é questão de tempo também, né? Não tenho tempo de ficar lendo esse monte de livro que a Lilian lê, e esse é o meu papel aqui de produtora de conteúdo, de trazer esse conteúdo de qualidade baseado em ciência para vocês. Então, eu vou começar a fazer encontros com esses seguidores que têm interesse em participar do meu Clube do Livro. E eu tenho um livro que saiu esse ano, que eu estou lendo, falando sobre status de uma perspectiva biológica e de uma perspectiva social no mundo real e no mundo digital. O nome do livro, Camila vai pôr aí também para vocês a imagem do livro, chama The Status Game, o autor é Will Storr, né? E eu já posso adiantar que o livro é fantástico, ele explica muito bem quais são os 3 tipos de status que seres humanos buscam, quais são os jogos, né, de status que a gente joga, como que as redes sociais e a internet mudaram o jogo, amplificaram demais esses problemas de status, e por que a gente pode até se sentir tão mal assim no mundo moderno, né, relacionando com aquele episódio de ansiedade que eu fiz anteriormente, né, falando de por que a gente tem tanto mal-estar com a vida moderna, né. Uma das histórias que eu quero contar para vocês aqui, que ele explica no livro, é, por exemplo, antigamente, se eu tivesse um emprego, vamos dizer, eu fosse um açougueiro, né, um aprendiz de açougueiro, e eu estivesse trabalhando num açougue, né, de bairro, a minha perspectiva de vida, de status, era boa, porque eu ganharia um salário, estaria aprendendo uma profissão, mesmo que essa profissão não envolvesse uma escola, mas a minha perspectiva era um dia eu ter o meu açougue, né? É bem diferente de você trabalhar cortando carne, ser um açougueiro no supermercado grande, sei lá, Extra, Zafari, enfim, né? Pode ser que até na rede grande você ganhe um salário nominal maior do que você ganharia se trabalhasse num açougue pequeno, mas a sua perspectiva não é ser dono do Zafari ou do Extra, enfim, né? E isso acaba trazendo individualmente, no nível de sociedade, uma insatisfação muito grande, né? Por que você sente essa inadequação? Porque a moeda de troca na nossa sociedade, o que o indivíduo vale é o que ele consegue produzir economicamente, né? E como eu falei, o nosso estado, né, de status é um status no qual a gente busca esse status na família, no qual a gente está dado, né? A gente é valorizado de antemão, eu não preciso produzir nada para ser um membro, ter um papel social, né? Ser considerada alguém, entre aspas, na sociedade. E isso, enfim, tem trazido essa cultura meritocrática e sem fazer nenhum traço pejorativo ao termo, né, de avaliar as pessoas por mérito, pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim e trazer consequências para a sociedade e para os indivíduos muito ruins. Então a ideia, gente, é fazer um encontro no qual eu vou
falar do livro, explicar os principais conceitos, né, responder perguntas de vocês, e para quem quiser, nas próximas 8 semanas, né, então eu vou ler esse livro, terminar de ler nessas 8 semanas, e vou começar a divulgar, tanto no meu LinkedIn quanto no meu Instagram, alguns horários para a gente fazer esse encontro ao vivo, tá? Eu não vou chamar muitas pessoas, então eu vou fazer uma lista aí para falar com vocês. Eu estou tentando chamar um outro convidado para falar desse assunto, para fazer um encontro virtual aqui da comunidade e trazer de novo conteúdo de qualidade e trazer valor para vocês, beleza? Então, me fala o que você achou desse episódio, me conta aí, tanto nas redes sociais, quanto nos comentários aí do YouTube, do Spotify. Coloca a sua avaliação do podcast, né, para a gente poder ser ouvido por mais gente, e até o próximo episódio.